A história real dos lobisomens. Na penumbra da história, entre florestas enevoadas, aldeias assombradas e tribunais impiedosos, existe uma lenda que atravessou gerações com o peso do medo e da dúvida. A lenda dos lobisomens. Diferente do que mostram os filmes modernos, muito antes de Hollywood transformar o homem-lobo em um monstro romântico ou em um vilão cinematográfico, a figura do lobisomem era temida como real. Um ser amaldiçoado que caminhava entre os homens com sede de sangue, guiado pela fúria da lua cheia e pela maldição da carne corrompida. Durante séculos, o mundo acreditou, verdadeiramente acreditou, que seres humanos podiam se transformar em bestas, e essa crença não era inocente nem fantasiosa, ela era mortal. Em vilarejos isolados, qualquer marca suspeita no corpo, qualquer comportamento estranho, qualquer desaparecimento de animais ou crianças era o suficiente para acender o pânico. A histeria coletiva crescia como um incêndio alimentado pelo vento da ignorância e do medo. Em nome da fé, da moralidade, ou simplesmente da autopreservação, homens e mulheres foram acusados, julgados, torturados e executados por supostamente serem lobisomens. Mas de onde surgiu essa lenda? Como uma crença tão terrível se enraizou tão profundamente no coração da humanidade? O que fez com que sociedades inteiras aceitassem, sem hesitar, a ideia de que um ser humano poderia se transformar em fera? E mais, que essa fera merecia morrer da forma mais brutal possível. Em tempos em que o conhecimento era limitado e a ciência era confundida com bruxaria, o lobisomem se tornou o símbolo perfeito do mal disfarçado, do inimigo invisível que poderia viver entre vizinhos, parentes, líderes religiosos ou até mesmo crianças. Bastava uma acusação, e o destino já estava selado. As pessoas não queriam provas, queriam sangue. Nesta jornada sombria que começamos agora, vamos muito além do mito. Vamos mergulhar nos registros históricos, nos julgamentos documentados, nas confissões arrancadas sob tortura e nas execuções públicas que marcaram a pele da Europa e de outras regiões com a cicatriz do horror. Não estamos falando de contos de fadas, estamos falando da realidade. Uma realidade assustadora, marcada pelo fanatismo, pela superstição e pela sede de justiça, mesmo que sem justiça alguma. Você está prestes a conhecer a verdadeira história dos lobisomens, aquela que os livros escolares não contam, aquela que os filmes tentam suavizar. Uma história feita de crença cega, de julgamentos cruéis e execuções brutais. E talvez o mais assustador de tudo, uma história que, de certa forma, ainda vive entre nós, nas sombras das florestas, nas lendas das cidades pequenas e até mesmo nos medos que não conseguimos explicar. Aumente o volume, respire fundo e prepare-se. O que você vai ouvir agora não é uma ficção. É uma crônica real, escura e arrepiante do que fomos. E talvez do que ainda somos. Para compreender a verdadeira dimensão da crença nos lobisomens, é preciso retornar às raízes mais profundas do imaginário humano. Antes mesmo da Idade Média, civilizações antigas já falavam de homens que se transformavam em feras sob influência de forças sobrenaturais. Na Grécia Antiga, encontramos o mito do rei Licaonte, castigado por Zeus e condenado a se tornar um lobo por oferecer carne humana em um sacrifício. Essa história se tornou um marco inicial, moldando a ideia de que a licantropia era um castigo divino, uma consequência inevitável da transgressão dos limites morais e religiosos. Com o passar dos séculos, esses mitos foram se espalhando pela Europa, assumindo formas distintas em cada região. No norte, entre os povos germânicos e nórdicos, falava-se dos berserkers, guerreiros que acreditavam incorporar a fúria dos lobos e ursos durante as batalhas, entrando em estados de frenesi que os tornavam quase invencíveis. Para eles, vestir a pele de um animal significava tomar para si o espírito daquela criatura. Essa prática, aos olhos do cristianismo nascente, foi rapidamente associada a rituais pagãos e, mais tarde, à obra direta do demônio. Na Idade Média, quando a Igreja consolidava seu poder sobre o povo, toda manifestação de alteridade era vista como ameaça. As doenças desconhecidas, como a hipertricose,
condição rara em que o corpo é coberto por pelos, ou mesmo surtos de loucura e canibalismo, começaram a ser interpretados como sinais de licantropia. Aldeões assustados, sem recursos para compreender o que viam, recorriam ao julgamento religioso. Assim, o mito do lobisomem deixou de ser apenas uma lenda antiga e se transformou em acusação formal, capaz de arruinar vidas inteiras. As noites de lua cheia, sempre cercadas de mistério, tornaram-se o principal palco dessa crença. Era nesse momento que as pessoas acreditavam que os homens amaldiçoados perdiam a consciência e se transformavam em bestas sedentas de sangue. Qualquer crime brutal cometido sob o luar era facilmente atribuído a um lobisomem. O medo coletivo fazia com que cada uivo distante fosse interpretado como presságio de morte. Famílias inteiras se fechavam em suas casas, cruzes eram colocadas nas portas e orações desesperadas ecoavam pelas aldeias, tentando afastar o mal que vagava nas sombras. A maldição também estava associada ao pacto com o diabo. Muitos acreditavam que, ao vender a alma em troca de poder, o homem recebia uma pele de lobo ou um unguento mágico capaz de transformar sua carne humana em carne bestial. Essa explicação se encaixava perfeitamente na lógica da Inquisição, que buscava identificar e eliminar qualquer traço de bruxaria ou heresia. Assim, a figura do lobisomem passou a caminhar lado a lado com a do bruxo e da feiticeira, todos considerados filhos das trevas que deveriam ser julgados e purificados pelo fogo. O que mais assusta ao revisitar essas origens é perceber como a humanidade sempre buscou monstros fora de si para justificar seus próprios medos e violências. O lobisomem, em sua essência, representava o lado selvagem, incontrolável e destrutivo que habita em cada homem. Mas, ao invés de encarar essa sombra interior, preferiu-se apontar o dedo para o vizinho, o estrangeiro ou o diferente, criando uma narrativa de maldição e condenação. E foi essa crença, enraizada no medo, que preparou o terreno para os julgamentos e execuções que marcariam os séculos seguintes. A Idade Média foi o solo fértil, onde o mito do lobisomem floresceu em sua forma mais cruel. Era um período em que a peste assolava aldeias inteiras, a fome castigava famílias e a ignorância dominava o cotidiano. Nesse cenário sombrio, onde a fé era o único consolo diante do inexplicável, qualquer anormalidade era interpretada como sinal da presença do mal. A crença nos lobisomens, que até então transitava entre lenda e superstição, tornou-se parte da realidade social e jurídica. Nas noites de lua cheia, o medo se espalhava como uma sombra invisível. Aldeões trancavam portas com barras de ferro, penduravam crucifixos nas janelas e rezavam para que os uivos não se aproximassem. Histórias de ataques brutais a animais, ou até mesmo a crianças que desapareciam sem deixar vestígios, eram sempre atribuídas a homens amaldiçoados. O imaginário popular alimentava o terror, e o terror alimentava a necessidade de encontrar culpados. A Igreja, que naquele tempo ditava não apenas a fé, mas também a lei, foi a grande responsável por transformar a lenda em condenação formal. A licantropia passou a ser descrita em registros oficiais, associada à bruxaria e ao pacto com o diabo. Os inquisidores viajavam pelas vilas em busca de hereges, e não demorou muito para que os supostos lobisomens se tornassem alvo dessas caçadas. O simples boato de que alguém carregava a maldição bastava para que fosse arrastado diante do tribunal, sem direito à defesa real. Os julgamentos eram brutais. Testemunhos frágeis, obtidos sob tortura, transformavam homens comuns em monstros aos olhos da comunidade. Muitos confessavam ser lobisomens, apenas para pôr fim às dores da roda, do estiramento ou do ferro em brasa. As confissões, quase sempre absurdas, falavam de pactos assinados com sangue, ungüentos demoníacos que permitiam a transformação e caçadas noturnas em companhia do próprio Satanás. Ainda que não houvesse provas reais, bastava o relato desesperado para confirmar a culpa. Esse medo coletivo tinha também uma função social. Em tempos de caos, era mais fácil culpar um amaldiçoado do que admitir as falhas humanas. Epidemias, mortes repentinas e até rivalidades entre vizinhos
eram resolvidas através da acusação de licantropia. O diferente, o estrangeiro, o marginalizado, todos podiam ser apontados como lobisomens. Dessa forma, o mito se tornava uma ferramenta de controle, onde a violência era legitimada pela fé. O mais perturbador é que muitos acreditavam sinceramente estar livrando o mundo de criaturas demoníacas. Ao ver um homem queimado em praça pública, a multidão não via um inocente sendo torturado, mas sim uma besta sendo destruída. Esse espetáculo de sangue e fogo reforçava a crença popular, perpetuando o ciclo de medo e morte. Assim, o lobisomem deixou de ser apenas um conto assustador contado à beira da fogueira. Tornou-se parte de um sistema de terror religioso, onde a linha entre mito e realidade era constantemente apagada pelo desespero coletivo. O homem que se transformava em besta não era apenas uma metáfora da selvageria humana. Era um perigo real, a ser caçado e destruído em nome da fé e da ordem. Se a Idade Média foi o terreno fértil para o medo, os séculos seguintes seriam o palco da institucionalização do terror. O mito do lobisomem não apenas assombrava o imaginário popular, mas passou a integrar os registros judiciais da Europa. Tribunais inquisidores e juízes se debruçavam sobre relatos de licantropia, conduzindo processos que hoje parecem inimagináveis, mas que na época eram vistos como defesa legítima contra o mal. A França foi, sem dúvida, o território onde mais julgamentos desse tipo ocorreram. Documentos históricos revelam que dezenas de homens foram acusados de se transformar em bestas e devorar crianças, pastores e viajantes. O caso mais célebre é o de Gilles Garnier, conhecido como o Eremita de Dole, condenado em 1573 por supostamente atacar crianças e alimentá-las de carne humana, enquanto vagava em forma de lobo. Sua confissão, obtida sob tortura, descrevia ungüentos mágicos que lhe permitiam a transformação. O povo acreditou, o tribunal confirmou, e Garnier foi queimado vivo em praça pública como lobisomem. Outro julgamento notório foi o de Peter Stump, na Alemanha, em 1589. Ele ficou conhecido como o lobisomem de Bedburg. Sob intensa tortura, Stump confessou ter feito um pacto com o diabo e recebido um cinto mágico que lhe dava o poder de se transformar em lobo. Acusado de crimes hediondos, canibalismo, incesto e assassinato, foi condenado à morte da forma mais cruel possível, esfolado, dilacerado com ferros em brasa e finalmente decapitado. Sua execução foi assistida por uma multidão ansiosa por testemunhar a destruição de um monstro. Esses julgamentos não eram exceções, mas parte de uma engrenagem maior. Os tribunais viam na licantropia não apenas um crime, mas uma heresia. O lobisomem não era só uma ameaça física, mas espiritual, um aliado do inferno que precisava ser eliminado. A justiça, alimentada pela superstição e pela influência da igreja, transformava boatos em sentenças de morte. O medo do sobrenatural legitimava torturas inimagináveis e execuções brutais. O que torna esses relatos ainda mais perturbadores é a possibilidade de que muitos dos acusados sofressem de doenças ou distúrbios psicológicos. Alguns historiadores sugerem que parte dessas confissões estava ligada a condições como esquizofrenia, epilepsia ou até mesmo intoxicações por plantas alucinógenas. No entanto, em um mundo dominado pela religião e pelo pavor, a ciência não tinha espaço. O diferente, o incompreendido, era condenado. Os julgamentos de lobisomens foram, em essência, reflexos da incapacidade humana de lidar com a própria sombra. O homem temia sua selvageria, sua violência interior e preferia projetá-la em um vizinho, em um forasteiro ou em alguém marginalizado. Assim, ao condenar um suposto lobisomem, acreditava estar purificando a comunidade, quando, na verdade, apenas revelava a sua própria face mais cruel. As fogueiras se acendiam, as multidões se reuniam, e entre gritos e preces a carne humana era consumida pelas chamas. O espetáculo não era apenas punição, mas também entretenimento. E cada execução reforçava a crença de que o mal estava sendo vencido, ainda que o verdadeiro monstro fosse a própria histeria coletiva.
Seus julgamentos por licantropia já carregavam o peso do absurdo. Os métodos de tortura e execução a que os acusados eram submetidos ultrapassavam qualquer limite da crueldade humana. Para a mentalidade da época, o sofrimento físico não era apenas um instrumento de investigação, mas uma forma de purificação. Acreditava-se que, através da dor extrema, a verdade seria revelada e o mal seria expurgado da carne e da alma. Assim, cada tribunal se transformava em um palco de horror, onde homens e mulheres acusados de se transformarem em feras eram dilacerados diante de olhos famintos por justiça e sangue. O processo quase sempre seguia um padrão. Primeiro vinham os interrogatórios, conduzidos sob ameaças ou pequenas sessões de dor. O acusado era questionado sobre pactos com o diabo, ungüentos mágicos, rituais noturnos e caçadas em forma de lobo. Negar era inútil. Quanto mais o réu resistia, mais intensas se tornavam as torturas. A roda era uma das mais usadas. O corpo era esticado até que ossos e articulações se deslocassem, enquanto o carrasco exigia uma confissão. Muitos, enlouquecidos pela agonia, diziam exatamente o que os inquisidores queriam ouvir. Outro método comum era o uso do ferro em brasa. Símbolos religiosos eram aquecidos até ficarem incandescentes e depois pressionados contra a pele do acusado, como forma de marcar o servo do diabo. Havia ainda a estrapada, em que a vítima era suspensa pelos pulsos amarrados nas costas e depois deixada cair repetidamente, deslocando ombros e causando dores lancinantes. Esses instrumentos de tortura, hoje impensáveis, eram justificados como meios legítimos de revelar a verdade e salvar a alma. Mas o suplício não terminava no tribunal. Uma vez condenados, os supostos lobisomens eram levados às execuções públicas, que se transformavam em verdadeiros espetáculos. As praças enchiam-se de pessoas, desde camponeses até nobres, todos desejosos de testemunhar a morte do monstro. Em muitos casos, a execução era tão brutal quanto as confissões obtidas. Alguns eram esquartejados ainda vivos, outros eram queimados nas fogueiras inquisitoriais. Em certos julgamentos, o acusado tinha a cabeça decepada e exibida como troféu, para que ninguém duvidasse da vitória da fé sobre o mal. O caso de Peter Stump, o célebre lobisomem de Bedburg, talvez seja o exemplo mais brutal. Condenado por crimes hediondos, sua execução em 1589 foi uma exibição de sadismo. Antes de morrer, teve pedaços de carne arrancados com ferros em brasa. Foi quebrado na roda e finalmente decapitado. Sua cabeça foi colocada em uma estaca com a figura de um lobo, como aviso eterno à população. Para os que assistiam, não era um homem sendo massacrado, mas sim um monstro sendo derrotado. Essas execuções tinham um propósito claro: reforçar o poder da Igreja e do Estado, mantendo o povo submisso pelo medo. O sofrimento alheio era transformado em espetáculo pedagógico, ensinando que ninguém estava acima das leis divinas. No entanto, quando olhamos para trás, vemos não a justiça, mas a selvageria humana mascarada de fé. Cada grito arrancado, cada corpo queimado, revela que o verdadeiro monstro não estava nas florestas, mas no coração de uma sociedade obcecada pelo controle. O eco dessas torturas ainda ressoa na história, não apenas como registros de crueldade, mas como reflexo da eterna busca por inimigos imaginários para justificar a violência. O lobisomem, criatura de lendas e medos, tornou-se o bode expiatório perfeito. E assim, em cada praça iluminada pelas chamas, a humanidade revelava que sua fúria era muito mais terrível do que qualquer fera que pudesse vagar sob a lua cheia. Seus julgamentos e execuções moldaram a face mais sombria da licantropia. Foi na cultura popular que o mito ganhou força e imortalidade. O lobisomem não morreu nas fogueiras, nem desapareceu com o fim das perseguições inquisitoriais. Ao contrário, sobreviveu nos contos, nas canções e nas tradições orais, atravessando séculos como um reflexo do medo humano diante do inexplicável. Em pequenas aldeias, o lobisomem era parte viva das histórias contadas à beira do fogo. Camponeses relatavam encontros noturnos com figuras deformadas, uivos que vinham das matas e rastros de garras deixados na lama. O mito
se tornava uma forma de explicar o desconhecido. Ataques de lobos a rebanhos, desaparecimentos repentinos e até crimes brutais cometidos por homens comuns eram atribuídos à maldição da lua cheia. Essa tradição oral se espalhou pela Europa, assumindo nuances próprias em cada região. Na França e na Alemanha, a imagem do lobisomem estava sempre ligada à bruxaria e ao pacto demoníaco. Já em países nórdicos, ainda ecoava a ideia antiga dos guerreiros que incorporavam a força animal, embora agora reinterpretada como sinal de heresia. Em Portugal e no Brasil, a crença se adaptou ao folclore local. Aqui o lobisomem ganhou contornos próprios, sendo descrito como o 7º filho homem consecutivo condenado a vagar pelas estradas nas noites de sexta-feira. Essa variação mostra como o mito não apenas sobreviveu, mas se reinventou para dialogar com diferentes culturas e medos. Com o tempo, a literatura também se apropriou dessa figura. Durante o período romântico, o lobisomem passou a simbolizar o conflito entre a natureza selvagem e a civilização. Escritores exploraram a dualidade entre o homem racional e a fera incontrolável, transformando o mito em metáfora da luta interna que habita cada ser humano. Era o lado instintivo, obscuro e animalesco, confrontando a ordem imposta pela sociedade. Assim, o lobisomem deixou de ser apenas um monstro a ser temido e passou a representar o espelho de nossa própria escuridão. O século XX trouxe uma nova roupagem ao mito. O cinema deu rosto e forma à criatura, eternizando a imagem do homem que, sob a luz prateada da lua, se contorce em agonia até assumir a pele de fera. Filmes como The Wolfman, 1941, popularizaram o arquétipo moderno do lobisomem. Amaldiçoado, trágico e condenado a viver entre dois mundos. A cultura de massa transformou a antiga maldição em entretenimento, mas sem apagar o peso simbólico que carregava. O lobisomem passou a refletir não só o medo da besta exterior, mas também o horror diante da perda de controle sobre si mesmo. Na música, nas artes visuais e até na televisão, o mito continuou a se expandir. Histórias de vilas atormentadas, caçadores de criaturas e maldições familiares mantiveram viva a chama da licantropia. Até hoje, em noites de lua cheia, é possível encontrar pessoas que juram ter visto vultos estranhos atravessando estradas desertas ou uivos que não pareciam vir de animais comuns. Mesmo em uma era dominada pela ciência, a figura do lobisomem permanece como lembrete de que nem todos os medos podem ser explicados pela razão. Assim, o mito deixou de ser apenas um relato de superstição medieval e se consolidou como parte essencial da cultura popular mundial. Ele sobrevive porque fala diretamente ao inconsciente humano. O temor de perder a própria humanidade, de se entregar à violência, ao instinto e à sombra interior. O lobisomem continua vivo porque, em certa medida, todos carregamos dentro de nós a fera que a lua cheia desperta. Ao longo dos séculos, enquanto tribunais e inquisidores alimentavam as fogueiras com corpos acusados de licantropia, alguns poucos estudiosos começaram a questionar: e se o que o povo chamava de maldição fosse na verdade uma doença? Essa dúvida, ainda tímida na Idade Média, ganhou força nos períodos seguintes quando a ciência começou a dar seus primeiros passos rumo à explicação racional do inexplicável. Entre os registros históricos de supostos lobisomens, muitos relatos descrevem sintomas que hoje poderiam ser associados a condições médicas ou psicológicas. A hipertricose, por exemplo, uma condição genética rara que provoca crescimento excessivo de pelos em todo o corpo, fazia com que alguns indivíduos fossem vistos como bestas humanas. A aparência, somada ao medo coletivo, era suficiente para condená-los à morte como monstros. Outra hipótese levantada é a do ergotismo, causado pela ingestão de grãos de centeio contaminados por fungos alucinógenos. Essa intoxicação podia gerar convulsões, delírios e comportamentos agressivos, facilmente interpretados como sinais de possessão ou transformação. Em aldeias pobres, onde o pão de centeio era a base da alimentação, surtos desse tipo eram comuns, e cada convulsão ou delírio podia ser o gatilho para uma nova acusação de licantropia. No campo psicológico,
O transtorno de identidade dissociativa e a esquizofrenia também são apontados como explicações para alguns casos. Indivíduos que acreditavam sinceramente se transformar em animais, que ouviam vozes ou viviam sob delírios, poderiam ter alimentado o mito de forma involuntária. Para uma comunidade sem conhecimento médico, um homem que se convencia de que era lobo era, de fato, um lobisomem. Há ainda registros de canibalismo e violência extrema associados a acusações de licantropia. Em épocas de fome, não era incomum que pessoas desesperadas recorressem a atos inimagináveis para sobreviver. Quando descobertos, esses homens eram imediatamente rotulados como monstros, e o rótulo de lobisomem oferecia à comunidade uma explicação mais suportável do que a dura realidade da miséria. Essas interpretações médicas e psicológicas, no entanto, só ganhariam força séculos mais tarde. Durante os julgamentos, a ciência não tinha lugar. A crença de que o mal estava encarnado naqueles corpos era mais forte do que qualquer argumento racional. O povo precisava de monstros e os tribunais precisavam de culpados. Assim, doenças e distúrbios eram mascarados pela narrativa da maldição, e homens doentes eram tratados como feras possuídas pelo demônio. O mais perturbador é perceber que, mesmo hoje, com todos os avanços da ciência, a fronteira entre doença e maldição continua difusa em muitas culturas. Em algumas regiões, ainda existem aqueles que acreditam que surtos de agressividade, crises de epilepsia ou comportamentos anormais são sinais de transformação. A sombra do lobisomem, portanto, não foi totalmente dissipada pela luz da razão. Essa dualidade entre explicação científica e crença sobrenatural revela muito mais sobre nós do que sobre o mito em si. O lobisomem é, em última instância, um reflexo do medo humano diante daquilo que não pode controlar ou compreender. Chamamos de maldição aquilo que a ciência ainda não conseguia nomear. Condenamos à fogueira aqueles que, na verdade, precisavam de cura. Assim, a história do lobisomem é também a história da luta humana contra a ignorância, a superstição e a necessidade desesperada de dar forma ao medo invisível. A história dos lobisomens, construída ao longo de séculos de medo, superstição e sangue, deixou um legado que ecoa até os dias de hoje. Não se trata apenas de uma lenda sobre homens que se transformam em bestas sob a lua cheia, mas de um retrato perturbador da própria humanidade, uma humanidade que sempre buscou inimigos externos para justificar seus horrores internos. Cada julgamento, cada confissão arrancada sob tortura, cada execução em praça pública revela um traço inquietante, a necessidade de projetar no outro a escuridão que não queremos enxergar em nós mesmos. O lobisomem, com sua forma híbrida, era o símbolo perfeito dessa dualidade. Ele representava a fronteira entre a civilização e a selvageria, entre o homem e o animal, entre a ordem e o caos. Perseguir e destruir o lobisomem era, no fundo, uma tentativa desesperada de dominar a própria sombra interior. Mesmo depois de o fogo das fogueiras inquisitoriais se apagar, o mito não desapareceu. Ele foi transformado em literatura, em folclore e, mais tarde, em cinema. A figura trágica do homem amaldiçoado, condenado a se transformar em fera, passou a despertar não apenas medo, mas também compaixão. De vilão demoníaco, o lobisomem se tornou uma metáfora da fragilidade humana, da luta constante contra instintos e desejos incontroláveis. Mas o que não pode ser esquecido é que por trás dessa evolução simbólica houve vidas reais ceifadas em nome do mito. Homens atormentados por doenças, vítimas de histerias coletivas ou simplesmente inocentes, acusados injustamente, foram sacrificados para alimentar a crença em monstros. Cada um deles carrega o peso da injustiça de uma época em que a ignorância falava mais alto que a razão. O legado sombrio dos lobisomens é, portanto, duplo. Por um lado, mantém viva a fascinante narrativa de um mito que atravessa gerações e continua a inspirar medo e fascínio. Por outro, nos lembra da brutalidade de sociedades que escolheram a violência em vez da compreensão, a superstição em vez da ciência, o espetáculo da morte em vez da busca pela verdade.
Quando hoje assistimos a um filme ou lemos uma história sobre lobisomens, raramente pensamos nos gritos arrancados sob tortura, nas fogueiras que consumiram corpos acusados de carregar a maldição, ou nas crianças que cresciam aterrorizadas com a ideia de que o pai ou o vizinho poderiam ser monstros escondidos entre homens. Mas essa é a verdadeira herança, um aviso de que o medo pode ser uma arma tão letal quanto qualquer garra ou presa. E assim, a cada lua cheia que ilumina o céu, o mito revive. Não porque ainda tememos lobos ou criaturas sobrenaturais, mas porque reconhecemos, mesmo que inconscientemente, a fera que habita dentro de nós. O lobisomem continua vivo não nas matas ou nas aldeias, mas na memória coletiva, no inconsciente humano, como um lembrete eterno de que o maior monstro sempre foi, e sempre será, o próprio homem.